Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel de Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana percorremos vários temas que marcam os nossos dias. E começamos pela Cimeira de Xangai e pela Parada Militar de Pequim, que juntou China, Rússia e Coreia do Norte. A conversa começa dentro de instantes. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ora, viva Miguel! Viva Paula! Seja bem-vinda de volta. Muito obrigada. Falemos então do encontro que para muitos comentadores representa uma tentativa de dar corpo a uma nova ordem alternativa mundial. Acha que a suposta intenção do presidente chinês foi bem sucedida? Bom, noutros tempos, se em vez de ser Trump o presidente fosse Ronald Reagan, ele chamaria aquela reunião o eixo do mal, a reunião do eixo do mal, porque estão lá todos os teóricos principais inimigos dos Estados Unidos, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, etc. Eu acho que a tentativa foi bem sucedida. A tentativa não só para o chamado Grupo de Xangai, mas também para os dois países europeus que lá estavam, e devia dar que pensar muito à Europa, porque, no fundo, neste momento Xi Jinping está a liderar um movimento de contestação à nova ordem autoritária imposta por Donald Trump ao mundo inteiro, que consiste em ameaçar toda a gente com tarifas, com sanções, pessoas, instituições, governos, como veremos daqui adiante quando falarmos do Brasil, e ele instalou de facto uma desordem não apenas do comércio mundial, terminando com os acordos bilaterais e multilaterais de comércio, mas também nas relações Estado a Estado, nas relações políticas. Instalou uma imensa instabilidade. E os chineses, que são um povo que gosta de estabilidade, gosta de coisas planeadas a longo prazo, neste momento estão a encabeçar o movimento dos marginalizados ou dos inconformados com o dictate de Donald Trump. E nesse sentido eu acho que ele está a ser bem sucedido. Acho que há outros países que ainda não aderiram, porque não só não fazem parte do Grupo de Xangai, como eh, ainda não estão em condições políticas de o fazer, como o Canadá, como o Brasil, como a África do Sul, mas que são tudo países que podem vir a ser, a integrar este movimento que neste momento é liderado pela China. E depois não esqueçamos que em Tianjin, na reunião do Grupo de Xangai, estiveram representado mais de metade da população mundial. Portanto, acha que além da imagem que se procurou passar e que se passou, não é? Que há outras conclusões que podem vir a resultar deste encontro, ou destes encontros, terão desenvolvimentos futuros do ponto de vista político? Com certeza. Aliás, já estão a ter, quer dizer, não é por acaso que Trump chamou aquela reunião uma conspiração contra os Estados Unidos, quer dizer, ele pela primeira vez sente que há alguém, e alguém com muita força, como é a China, que em breve será a primeira economia do mundo, que tem 1.200 milhões de habitantes, que começa a ter um poderio, sobretudo um poderio naval na zona da Ásia-Pacífico impressionante. Já não falo da Rússia, que é a maior potência nuclear do mundo, a par dos Estados Unidos. A Índia, que é uma potência emergente fortíssima e em relação à qual Trump cometeu o erro de aplicar também tarifas de 50%, com o pretexto que ele estava a comprar petróleo à Rússia, mas a verdadeira razão é que eles não estão a comprar gás e petróleo aos Estados Unidos porque a Índia está com um plano altamente acelerado de desenvolvimento de energia solar. Está a virar tudo para as energias alternativas. Isto contraria não só a doutrina de Trump de que não há alterações climáticas, mas sobretudo os negócios que os seus amigos produtores de gás e de petróleo podem fazer com o estrangeiro. E, portanto, Trump resolveu também prezar a Índia e aproximar-se do seu inimigo Fidagal, que é o Paquistão, e com isso conseguiu uma coisa extraordinária, que a Índia tem dois inimigos históricos, o Paquistão, da qual se separou quando a independência dada pela Inglaterra, e a China, com quem partilha uns milhares de quilómetros de fronteira e com quem já teve 3 guerras fronteiriças. E agora vimos uma coisa extraordinária, foi o primeiro-ministro Modi abraçar
o presidente chinês Xi Jinping e dois velhos inimigos acabaram de se reconciliar graças às políticas de Trump. Portanto, isto tem muito que pensar, dá muito que pensar, isto vai mexer com toda a geopolítica e eu pessoalmente digo, ainda bem que aconteceu, ainda bem que alguém desafiou a nova ordem determinada por um só homem, desprezando tudo o que é regras de comportamento internacional, que é o direito internacional. Veja agora, por exemplo, ele proibiu a entrada de representantes da autoridade palestiniana nos Estados Unidos para participarem na Assembleia Geral da ONU, como sempre fizeram. Isso é uma violação ao tratado que instalou a sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Ele não pode fazer isso, mas faz tudo o que quer livremente. E, finalmente, parece que encontrou alguém pela frente para lhe fazer frente. O meu desejo, que não se cumprirá, era que a Europa conseguisse aproximar-se também deste movimento alternativo. A Europa, lá está, continua, era por aí que seguia justamente a minha conversa consigo, continua a ser a aliada, a grande aliada de Trump neste momento. A chefe da diplomacia da União Europeia disse que o encontro representa um desafio direto ao sistema internacional, baseado em regras, este encontro de Pequim. O Miguel, que já vai, Deu vontade de rir, registra baseado essa em sua regras. reação. Um desafio direto ao sistema internacional baseado em regras. Pronto. O Miguel, que já foi várias vezes crítico desta posição de Kaja Kallas, sobretudo sobre a questão ucraniana, só para dar um exemplo, mas também nesta semana, no seu texto, volta a falar dela, mas não deixa de lado nos seus reparos também António Costa. Quais têm sido os erros, na sua opinião, do Presidente do Conselho Europeu? Tudo. Eu sei que não é difícil, não é fácil conciliar uma política comum externa entre 27 Estados-membros, alguns dos quais estão próximos de Moscou, são abastecidos de gás por Moscou, como é o caso da Hungria e da Eslováquia, mas apesar de tudo, eu acho que a Europa tem que ter uma posição em relação àquilo que é consensual e começa imediatamente pelo que se passa em Gaza. Gaza contraria tudo aquilo que são os valores europeus. António Costa, que tem dito algumas coisas sobre a situação em Gaza, mas não tem pressionado o Conselho Europeu e a Europa a tomarem uma posição forte em relação a Israel. E, sobretudo, tem-se deixado arrastar nessa matéria, como em todas as outras, pela posição da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, que é uma alemã, e os alemães, por razões históricas que conhecemos, tal como os austríacos, jamais desafiarão, enfrentarão Israel ou contestarão os abusos de Israel. Ora, a União Europeia não pode andar a reboque das culpas privadas históricas da Alemanha, por mais justificadas que elas sejam, e são. A União Europeia tem que ter uma política externa própria que não tem. E António Costa, que enquanto Primeiro-Ministro via bem isto, chega ali a Presidente do Conselho Europeu e submete aos dictados da senhora von der Leyen. Eu digo no meu texto, como forma de piada, que se repetisse aquela cena de Istambul, quando von der Leyen foi lá com o antecessor de António Costa e só havia duas cadeiras, ele sentou-se, Erdogan sentou-se e ela ficou em pé. Se essa cena se repetisse agora com António Costa, Erdogan sentava-se, von der Leyen sentava-se e António Costa ficava em pé à espera de cadeira, porque é a posição que ele escolheu para ser a sua. Porquê é que acha que isso é assim? O que é que fez com que António Costa tivesse adotado essa posição? É uma boa pergunta, mas eu acho que só ele é que poderá responder, na hipótese se algum dia quisesse responder a essa pergunta. Agora, que o António Costa, que eu me lembro de conhecer, não tem nada a ver com este António Costa, é verdade. Eu sei que ele tem, muitas sempre se deu muito bem com o Ursula von der Leyen, mas chega a um ponto em que é preciso separar as águas. E em relação à política externa da União Europeia, que ela esteja entregue a Kaja Kallas, é um absurdo, porque, desde logo, porque é um país que tem 1.600.000 habitantes, a Estónia, de onde ela vem. Ora, a política externa da União Europeia tem que ser concertada entre os grandes. E o que temos visto é que, já em vários encontros, Kaja Kallas foi posta de lado, porque, nomeadamente, quando chamam aquele o encontro das boas vontades com a Ucrânia ou qualquer coisa do género, fazem parte a Alemanha, a França, a Itália e faz parte a Inglaterra, que nem sequer é da União Europeia. Mas a representante da política externa, Kaja Kallas, é arredada desses encontros. É como quem diz, ela de facto não tem importância nenhuma. E a sua própria escolha para comissária da política externa por parte de von der Leyen foi uma provocação. E diz tudo sobre o que é a política externa da União Europeia. Consiste em desafiar constantemente a Rússia, porque Kaja Kallas, que foi primeira-ministra da Estónia, tem um background familiar com os pais e com ela
que a certa altura foram desterrados para a União Soviética, no tempo da União Soviética, onde não terão propriamente sido felizes, como se imagina. E, portanto, ir buscar para comandar a política externa alguém que tem razões pessoais e familiares para odiar a Rússia não é propriamente uma escolha sábia, é uma escolha de provocação. Seja como for, ela foi uma escolha, mas também acabou por passar depois nos critérios de avaliação dos restantes países da União Europeia, não é? Não é uma escolha apenas É de verdade, Ursula e von der foi Leyen. aprovada no Parlamento Europeu, onde o Bloco Conservador negociou o suficiente para conseguir fazer passar os comissários que lhe interessavam, está em maioria. Agora, a escolha em si, ela passou nos critérios, porque, obviamente, quer dizer, uma pessoa qualificada, uma pessoa pessoalmente séria, competente, etc. Agora, a sua escolha com este background pessoal e familiar e vinda de um país que não representa nada em termos europeus, eh, eu acho que é uma escolha da política externa da própria União Europeia, não é apenas da comissária. Já agora uma última pergunta para fecharmos este tema internacional, que tem a ver com o facto de existirem negociações entre a Ucrânia e a Rússia, aparentemente sob, enfim, de alguma maneira a influência de Donald Trump, das quais se esperam alguns desenvolvimentos, apesar de no terreno sabemos que as coisas não mudaram, antes pelo contrário, não é? Acha que esta reunião que ocorreu agora na Ásia, na China, de alguma forma põe em causa aquilo que está a ser conversado, do ponto de vista diplomático com Trump e com Putin e também com Zelensky? Eu acho que não, quer dizer, eu acho que não há uma relação direta, quer dizer, e repara, a China nunca se comprometeu abertamente nem com uma posição nem com outra. Podemos dizer que politicamente está mais próxima da Rússia, nunca condenou a invasão russa da Ucrânia, mas também nunca incentivou a Rússia a prosseguir com a guerra, e ao contrário da Coreia do Norte, nunca esteve sempre fora de causa participar militarmente enviando soldados para combater na Ucrânia. Acho que aí Xi Jinping tem usado de uma diplomacia suficientemente ambígua para não cortar pontos com lado nenhum. Aliás, ele foi dos primeiros, tal como a Turquia, que também estava neste encontro de Tianjin, dos primeiros a oferecer-se como mediador para arranjar um acordo de paz e foi desprezado pela NATO, foi desprezado pela União Europeia, foi desprezado pelos Estados Unidos de Biden como mediador. Aliás, tem desprezado todos como mediador. O primeiro mediador que o Ocidente aceita é Donald Trump. O primeiro, mas mesmo assim é contra gosto, porque a Paula viu que quando Trump se encontrou com Putin, antes e depois de ele se ter encontrado, o tal grupo de boa vontade para a Ucrânia foi a correr ter com Trump antes e depois, antes para lhe dizer, veja lá, olha, você não se deixe enganar pelo Putin, que ele é muito esperto, e depois para lhe dizer, olha, que você se calhar deixou-se enganar pelo Putin. Portanto, a minha posição aqui, palavra longa, já estou a seguir isto há tempo demais e atento demais para estar com meias palavras. Eu acho que a Europa não quer a paz na Ucrânia. Não quer. Pura e simplesmente não quer. Não dá um único passo para isso. E quando agora via Kaja Kallas a dizer que a Ucrânia quer a paz, os Estados Unidos querem a paz, a Europa quer a paz, só a Rússia que não quer a paz, eu acho que ela está a gozar connosco. A Europa quer a paz desde quando? O que é que fez para isso? E a Ucrânia quer a paz. Claro, acredito, Zelensky quer a paz. Se conseguir que amanhã os russos se vão embora de todo o território da Ucrânia e indemnizem a Ucrânia pelos danos sofridos, ele quer a paz. E se o deixar entrar na NATO, também. Só que essas são condições que são inegociáveis pelo lado de Moscou, assim como há condições de Moscou que são inaceitáveis pelo lado da Ucrânia. E, portanto, quando uma das partes começa por dizer que não aceita nada, senão a completa derrota do outro, essa parte não quer a paz. Mas é porque essa parte foi a parte, neste caso, afetada diretamente porque houve uma invasão do seu território, não é? E talvez compreenda melhor, à luz disto, que essa parte tenha mais dificuldade em aceitar qualquer tipo de concessão. Não, mas tem que aceitar ir para a mesa de negociações sem pré linhas vermelhas, quer dizer, isto não aceitamos, porque então não há nada para discutir. Então é impossível. Ele quer um encontro pessoal com Putin. E eu já tenho dito aqui que o encontro não faz sentido. Os encontros finais entre os chefes de Estado dos dois países só fazem sentido quando houve uma pré-negociação diplomática e técnica e militar, onde se esteve a partir pedra para ver se é possível ou não encontrar um consenso entre as partes. E só então é que faz sentido, não se começa pelo fim, quer dizer, isto é Zelensky a tentar jogar à Trump, e a dizer, eu vou lá, eu falo com ele, eu convenço para ir, blá, blá, blá. Não, é evidente que isso não vai acontecer. E não vai acontecer, nem Putin vai aceitar discutir
discutir com um que se põe numa posição de igual com ele e que Putin não acha que seja igual com ele. Ele discutirá a paz na Ucrânia com Donald Trump. Acho que também já não discutirá com nenhum líder europeu, porque se puseram numa posição de nunca querer a paz, mas não discutirá diretamente com Zelensky, a não ser que haja um acordo pronto a assinar pelos dois presidentes. A verdade é que o impasse prossegue, não é? Saímos da política internacional para outro tema que destaca na sua crónica semanal, e eu falo do caso do cartel da banca. Depois de ter sido dado como provado que os principais bancos do mercado agiram de forma concertada ao trocarem informações entre si, o que não é permitido por lei, o Tribunal Constitucional colocou agora um ponto final no processo ao validar a anulação de coimas de mais de 220 milhões de euros que tinham sido aplicadas aos bancos. E assim, Miguel, há crime, mas nem por isso castigo. Exatamente. Começa a tornar-se um clássico da justiça portuguesa. Os processos demoram tanto tempo que acabam prescritos. Ora, demoram muito tempo demais e acabam prescritos, só pode ser por uma de duas vias, ou porque a acusação esteve tempo demais com o processo na mão sem o despachar, ou porque a defesa multiplicou os expedientes dilatórios exatamente para forçar a prescrição. Qualquer das coisas é grave e eu acho que qualquer delas é ultrapassável. Nós não podemos. Repare, um processo em que estão em jogo 225 milhões de coimas aplicado ao setor bancário por tropelias feitas pelo setor bancário em prejuízo dos consumidores, o que é altamente grave e inqualificável. Há muito dinheiro em jogo. E até é fácil desconfiar que alguém que teve o processo nas mãos do lado da acusação em 225 milhões pode ter recebido 1 ou 2 milhões para meter o processo na gaveta durante meses. Eu não estou a dizer que isso aconteceu de maneira nenhuma. Estou a dizer que há lugar para pensar que uma coisa dessas pode acontecer numa situação destas. Quanto às prescrições pelos sucessivos recursos dos advogados, eu não consigo perceber aqui e no processo penal que não se faça uma alteração tão simples como isto, que é, a partir do momento em que a defesa recorre instrumentalmente em qualquer fase do processo, o prazo de contagem da prescrição interrompe-se até que esse recurso seja decidido. É tão fácil como isto. Eu não percebo porque é que não se faz, sinceramente. A conclusão final é a sua, houve crime, não há castigo. A vergonha sobre o setor bancário, eu acho que é a coisa, o lado para que eles dormem melhor e almoçam melhor, entra-lhes por um lado, sai-lhes pelo outro, e agora vamos ter nova cena com o cartel da distribuição, dos supermercados, das grandes superfícies, a mesma coisa. Aí estão em jogo 700 milhões de coima. Eu quero saber se acaba da mesma maneira, porque acabando da mesma maneira, tudo isto é o descrédito da justiça em Portugal. Quase não é possível fazer nada, os processos demoram décadas a chegar a tribunal, vejas o processo Sócrates, depois está prescrito, não está prescrito, foram os recursos da defesa, não foi o Ministério Público ou foi a acusação que não andou com o processo, foram cartas rogatórias que se mandaram, que não veio a resposta de estrangeiro, enfim, um sem número de razões, de expedientes e de desculpas para de facto não se aplicar a justiça. Se nós pensarmos que a justiça é dos últimos setores públicos que ninguém imagina privatizado, ou seja, o Estado tem o poder único de administrar a justiça entre as pessoas, entre as empresas, entre os indivíduos e as empresas e o próprio Estado, e que não delega esse poder em ninguém, não há outra saída senão as pessoas confiarem nesse exercício monopolista da justiça, da administração da justiça por parte do Estado. Porque se não confiamos nisso, quer dizer, não vale a pena nada. E crime e castigo são duas palavras a que regresso para abrir caminho ao improviso. A semana fica marcada pelo arranque do julgamento de Jair Bolsonaro, que tem novos desenvolvimentos nos próximos dias. O mundo está de olhos postos no Brasil, de onde se admite que possa surgir uma condenação. A Economist, na capa desta semana para a América do Sul, trazia uma ilustração do ex-presidente brasileiro com a frase "O que pode o Brasil ensinar à América?". Que lições é que há aqui a reter, Miguel? Bom, a primeira de todas é que o processo tem pouco mais de 3 anos de idade e já está em julgamento. Já sabe que só durará 5 sessões e que a sentença sairá no dia 12 de setembro. Em princípio, sem recurso, mas também pode ter recurso se os 5 juízes não votarem unanimemente pela sentença, se a votação não for unânime, e então aí há um expediente para tentar levar o processo a um plenário, mas isso agora não interessa, são questões processuais do direito brasileiro. O que interessa é que num país onde ainda está muito
presente. A memória do golpe militar de 1964, cujos efeitos, ou seja, cuja ditadura só teve fim, em 1978, se não estou em erro, com a eleição de Tancredo Neves, que depois não chegou a tomar posse porque morreu entretanto, sendo substituído por José Sarney, mas portanto de 78 até aqui vão um pouco mais de 40 anos, que é uma memória muito recente, sobretudo porque a ditadura militar brasileira não foi uma ditadura, não direi branda, mas relativamente pouco criminosa como foi a portuguesa. Não, a ditadura militar brasileira foi uma coisa brutal. Brutal de tudo, em todos os aspectos, não só em número de vítimas, como no desaparecimento que fez dos opositores, em tudo. Quer dizer, os militares brasileiros deixaram uma imagem para quem gosta da liberdade e da democracia que demorará mais de um século a passar. E, nesse sentido, julgar um ex-militar, Bolsonaro, ex-presidente da República, por tentativa de golpe militar concertado com militares, é um desafio à história do Brasil. E é um desafio que revela coragem. E aqui, como entre nós, no julgamento de Sócrates, querer seria mais do que desejável que este julgamento não deixasse dúvidas a ninguém. Eu penso que neste momento, aquilo que a maioria dos comentadores brasileiros tem dito é que está provado que houve uma conspiração. Que Bolsonaro se reuniu com o Ministro da Defesa, com os ministros que comandavam o Exército e a Força Aérea e que os sondou sobre um golpe militar que consistiria, obviamente, em que os militares tomassem posições e tomassem posse de várias instituições importantes, enquanto que algum tribunal ad hoc declararia que a eleição de Lula da Silva tinha sido ilegal e que, portanto, o Bolsonaro continuaria em funções. Isso está provado que essa reunião existiu e está provado também que não foi para a frente porque o ministro que comandava a Marinha se opôs. E, portanto, aquilo que a defesa insinua ou diz é que o facto de ter havido conversas prévias sobre uma potencial conspiração que depois não seguiu em frente, não significa que de facto tenha havido tentativa de golpe de Estado. Houve conversas sobre isso, podem ser interpretadas como tal, mas que não foram avante. É isto, no fundo, que o Tribunal tem que julgar. O Tribunal tem em seu poder uma testemunha de acusação que beneficiou de delação premiada, aquele regime que o Ministério Público quer instituir cá e do qual eu discordo completamente, mas isso é outra coisa. Essa testemunha é o Coronel Mauro Cid, que era o comandante, o militar às ordens, ajudante militar às ordens do presidente Bolsonaro. E o facto dele, embora contradizendo-se várias vezes, ter acabado no essencial por confirmar que Bolsonaro estava com planos para um golpe militar, é o principal argumento do Ministério Público neste caso. O principal argumento da defesa, a meu ver, é a fragilidade política do ministro Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, sobre quem, um passo inédito, Trump declarou sanções pessoais sobre ele e sobre os juízes que estão a julgar Bolsonaro, além de tarifas de 50% para o Brasil, pelo facto de estar a julgar um amigo dele. Alexandre Moraes nunca escondeu ou nunca conseguiu contrariar uma ideia de parcialidade em todo este processo. Isso ficou bem presente logo no primeiro dia do julgamento, na terça-feira, quando ele fez uma insólita declaração prévia em que praticamente já falou como se a condenação estivesse garantida, dizendo que, pronunciando-se contra o movimento que defende uma amnistia para Bolsonaro e para os outros 17 réus, e dizendo que a amnistia seria uma cobardia e que cumprir a Constituição é julgar as tentativas para a derrubar. Agora, um juiz não pode dizer isto, não pode dizer, quando muito diz depois de ter feito a sua sentença e ter feito o seu juízo, não pode dizê-lo antes do julgamento. Aí está. Então vamos esperar pelos desenvolvimentos dos próximos dias. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falámos do importante encontro a 3 na Ásia, do início do julgamento de Bolsonaro e dos atrasos da justiça portuguesa. A sonorização e edição está a cargo do João Martins. Regressamos à análise da atualidade na próxima semana.